possibilidade, através da canção, da melodia, expressar o louvor e a adoração. Bendito seja o seu nome eternamente. Ele é o nosso Deus. A adoração, ela está no centro de tudo que a Bíblia nos ordena, nos orienta. Em outras palavras, se nós não somos verdadeiros adoradores, tudo mais em nossa vida estará espiritualmente fora de sintonia. Palavras do servo do Senhor que está na sua presença, John MacArthur, teólogo e escritor, declarando isso no seu livro A Essência da Verdadeira Adoração. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Pai bendito, Tu és o nosso Deus. Tu tem derramado graça e misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. Oh Pai, nos ajuda através do Teu Espírito a nos colocarmos como verdadeiros adoradores na Tua presença, oh Pai. E a Tua presença é o que mais importa, e a nossa vida é a Tua presença, oh Pai. Ouve a nossa oração. Derrama da Tua graça sobre os nossos corações mais uma vez, essa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Por que será que, mesmo em meio aos desafios que tivemos durante a semana, quem sabe alguns conflitos estudantis, profissionais, familiares, problemas que temos enfrentado, nós acordamos hoje cedo e eu tenho que ir à igreja, tenho que cultuar a Deus. É o Espírito do Senhor que nos traz esse entendimento, que mesmo em meio às dificuldades da semana, nós estamos aqui. Isso aponta para o que está lá em Êxodo, capítulo 5, verso 3. Deixa ir o meu povo a caminho de 3 dias, para me adorar, para celebrar uma festa, sacrificar no deserto. Essa foi a orientação de Deus falando ao seu servo Moisés para dizer ao faraó. Ou seja, não simplesmente o povo teria que adorar a Deus, mas teria que caminhar 3 dias. É um tempo de caminhada no deserto. E o deserto significa dificuldade, problemas, desafios. Temos que ter disponibilidade, como tivemos essa semana. E essa orientação, ela está assinalada e reafirmada em Hebreus 13:15, que nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15 é uma passagem profunda que destaca a importância da adoração na nossa vida. O autor, ele enfatiza que essa adoração e esse louvor como sacrifício é exatamente e exclusivamente por meio de Jesus. E a insistência sempre falar por meio de Jesus, sempre oferecer sacrifício de louvor. Isso quer dizer que a nossa caminhada durante a semana, durante aquele tempo de desafio, deve ser também uma caminhada de adoração. E esse sacrifício, conforme está descrito no Antigo Testamento, eram sacrifícios de restauração, de reconciliação, conforme Deus assim orientou para o culto. E isso tudo representava louvor e adoração diante do Senhor. Mas me vem ao coração, me vem à mente uma pergunta: como deve ser esse sacrifício de louvor? Como deve ser a nossa adoração para Deus? Como deve ser o nosso cantar, o nosso reclinar para adorar a Deus? Através do silêncio, através das canções que movem os nossos lábios, vindo de um coração transformado. Como deve ser isso? Adoração ao Deus vivo
e verdadeiro é essencialmente um encontro intenso com Ele nas condições que somente Ele estabelece na sua palavra. Um outro teólogo nos fala sobre isso, David Peterson, no livro Teologia Bíblica da Adoração. A adoração é o centro da nossa vida. O cantar para Deus, colocar o nosso coração diante do altar do Senhor, adorando e bendizendo o seu nome. Mas como devemos fazer isso? Que tipo de adoração mais agrada a Deus? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 51, verso 17, que nós vamos nos debruçar um pouquinho para entender a adoração que Deus aceita, que Ele se agrada. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Quem esteve aqui hoje pela manhã pôde guardar no seu coração as aplicações da palavra ministrada pelo reverendo Antônio. 1 João 2, ele falava que precisamos ter consciência da nossa vulnerabilidade. Somos fracos, amados. Ninguém é perfeito, ninguém é irrepreensível. Ele falava isso hoje pela manhã. Para prosseguir a caminhada cristã, temos que reconhecer que somos fracos, dependentes de Deus. Não existe, ele falava, não existe um super crente. Não tem. Você que esteve aqui hoje pela manhã deve ter anotado isso. Mas ele falou também que precisamos ter a consciência do pecado. Que entristece a Deus, nos afasta de Deus. Não somente isso, mas aquilo que alegra o nosso coração e nos traz paz. Precisamos ter consciência da misericórdia de Deus. Precisamos sim apresentar a Deus uma adoração que seja agradável ao Senhor. E esse Salmo 51, verso 17, nos ajuda a compreender isso. Salmo 51 é um cântico de Davi, de uma alma arrependida. Davi, após o pecado com Batseba, ele não apresenta a Deus simplesmente holocaustos, sacrifícios diretos, mas ele apresenta um coração despido do orgulho e cheio de arrependimento. Ele compreende que a verdadeira adoração não nasce simplesmente de ritos externos, mas de um coração quebrantado. Da mesma forma que o autor de Hebreus nos exorta a oferecer sacrifícios de louvor, uma adoração contínua, nascida no interior e mediada por Cristo. Deus, Ele não busca sons, mas corações que se rendam. Ele não exige exatamente formas, mas espíritos que se prostram diante do Senhor. A adoração a Deus é a que brota de dentro, fruto de um coração transformado por sua graça. Existe um teólogo chamado D.A. Carson, tem uma frase que me chama a atenção. Diz assim: o que deve tornar a adoração deleitável para nós não é, em primeira instância, a sua novidade ou sua beleza estética, mas o seu objetivo, o próprio Deus, que é incrivelmente maravilhoso, e aprendemos a nos deleitar nele. A beleza, o prazer de cantar para Deus está exatamente na sua presença. Cantar para esse Deus maravilhoso, em quem nós cantamos: Abba Pai, prostramos-nos aos teus pés. Abba Pai é Pai bondoso, Pai querido. Você cantou isso. Você cantou: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração. O meu louvor é fruto. Tudo que nós cantamos é fruto desse amor
que sentimos por Deus. Portanto, amados, o momento da adoração que deve ser a nossa vida, e nesse encontro comunitário do culto congregacional, quando cantamos, não estamos simplesmente emitindo sons. Não podemos fazer isso. Nós temos que cantar afetivamente, com o coração cheio de amor, de paixão para esse Deus que tem sustentado a minha vida e a sua vida diariamente. Você pode relembrar quantas bênçãos você recebeu do Senhor esse ano? Você teria condições de anotar? Livramentos, provisão, cura, restauração de relacionamentos? Tá. E esse mês, você pode contar? Não vai dar para contar do ano. Eu não tenho condições de contar do ano. E se me perguntarem, então me conta desse mês. Eu posso até contar, mas vai faltar muitas. Porque o Senhor, Ele tem derramado bênçãos sobre bênçãos na minha vida e na sua vida, dia após dia. E nós não temos condições. Mas nós vamos ter a eternidade para poder contar e cantar para Deus as bênçãos dele. E a eternidade não vai ser o suficiente para esgotar o amor, o cuidado e a beleza da sua presença. Sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios de louvor agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, um coração compungido. Isso Deus não despreza. Você pode ter certeza. Se você tem um coração contrito, compungido, um espírito quebrantado, tenha a certeza, Deus te olha, Deus te recebe, Deus ouve a tua adoração. Portanto, a adoração que Deus aceita, sacrifícios agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado. Em primeiro lugar, amados, quando nós nos dirigimos à igreja para cultuar a Deus, para fazer como Martinho Lutero anota, ele descreve nos seus livros: Deus fala para o seu povo através da sua palavra, e o seu povo responde com gratos hinos de louvor. Quando nós estamos cantando, estamos declarando, exaltando a Deus as suas verdades, nós estamos nos comunicando também com Deus. A adoração, amados, ela tem o nosso canto, e a adoração, o nosso canto, ele tem dois sentidos. O sentido doxológico, quando nós estamos diretamente para Deus dizendo: eis-me aqui outra vez, Senhor, diante de ti abro o meu coração. Mas também tem um sentido eclesiológico, conforme está em Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A nossa adoração para Deus tem que ser cheia de amor, de afeto, de temor e reverência, porque nós estamos cantando para o Deus da nossa vida, aquele que nos dá fôlego dia a dia. E essa adoração, para ser aceita por Deus, existe uma regra imutável que Ele mesmo registrou na sua palavra, no Salmo 51, verso 17. Primeira regra: temos que ter um espírito rendido, quebrantado. O espírito quebrantado é o oposto de altivez. É um coração, um espírito que reconhece a santidade de Deus e reconhece em si mesmo a pequenez. Davi não apenas reconhece o seu pecado, mas ele se rende diante do Senhor. O quebrantamento é a porta da verdadeira adoração. A palavra aqui no original, no hebraico usado, misbar, é quebrantado, significa partir, quebrar em pedaços. O sentido de algo que é despedaçado e que não tem resistência. Não é só ficar triste, amados. Quando se fala um espírito quebrantado, não é você ficar triste, mas é você não ter resistência, você reconhecer a sua pequenez diante do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas por que o Senhor falou isso? Isso tem a ver com essa passagem, porque quando estivermos na presença do Senhor, na glória, temos que ter e vamos ter
um coração quebrantado, um espírito humilde na presença do Senhor. Humildade diante da sua glória. Precisamos reconhecer, como foi falado de manhã na mensagem pelo reverendo Antônio, que não somos perfeitos. Temos que reconhecer a nossa pequenez. Ninguém aqui é perfeito. E é o que Davi fala. Veja só, Paulo escrevendo aos seus amados irmãos em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele reconhece que não é perfeito. Mas eu prossigo, eu caminho para conquistar aquilo que também por Cristo foi conquistado. Ele reconhece, eu não sou perfeito, eu estou a caminho, estou sendo edificado. João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E Davi reconhece, eu pequei, Senhor, eu estou aqui com o coração, com o espírito quebrantado na tua presença. Deus não rejeita aquele que se aproxima em sinceridade, reconhecendo a majestade do Senhor e a sua pequenez. O adorador que se rende ao Espírito reconhece no seu espírito que tudo vem de Deus e que depende exclusivamente dele. Queridos, o louvor, a adoração, quando cantamos, ela nasce da humildade diante da majestade divina. Isaías, capítulo 57, ele nos fala sobre isso. Porque eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Ou seja, ele tem relacionamento com aqueles que têm um espírito quebrantado na sua presença. O que Tiago fala? Ele fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos ter um espírito humilde, quebrantado. Quebrantado, quando você vê aquilo que está quebrado em pó, aquilo pode ser refeito. É o que Deus faz no nosso coração. Por isso que o próprio Senhor, ele chama o seu servo e diz: olha, desce lá em Jeremias capítulo 18, desce e vai à casa do oleiro. Observa como ele faz. Por acaso eu não poderei fazer com vós do mesmo jeito? O oleiro quebra o vaso imperfeito, ele transforma em pó. Já falei isso aqui. Ele transforma em pó, fica em pó. Ele tira, por quê? Ele tem que peneirar e ele tem que tirar as impurezas. Depois aquele pó, ele molha. Quando você está com teu espírito também em pó diante do Senhor, o Senhor vem com o Espírito Santo e derrama essa água viva sobre o teu espírito, encharca, assim como o oleiro faz com o pó, com o barro. Porque se o oleiro não usar a água para molhar o barro que foi transformado em pó, não tem como ele moldar o vaso, ele dá forma, não tem. E é assim que Deus faz, ele olha para nós, nós precisamos abrir nosso coração para que o nosso espírito seja quebrantado diante do Senhor, e aí ele vem e molda de acordo com a sua vontade. E aí a nossa adoração é uma adoração que agrada a Deus. Mas queridos, a palavra nos fala que um espírito quebrantado, isso agrada a Deus. Estamos humildes na sua presença. Mas não somente isso. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido. E o que é um coração compungido? Queridos, o quebrantamento verdadeiro gera, pode ter certeza, uma dor santa, fruto da consciência iluminada pela graça. Eu já falei aqui algo que me chamou a atenção. Estava num congresso, muitos anos atrás, tocando em um congresso onde quem estava dando a preleção era o pastor Ricardo Barbosa. Ele falou algo muito forte que chamou minha atenção e eu acompanho a minha vida até hoje. Ele disse: é a graça de Deus que ilumina a nossa desgraça. É a luz da graça de Deus que mostra quem somos. E quando nós reconhecemos quem somos, nós sentimos uma dor santa. Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu sou assim?
Mas precisamos não somente ter um espírito quebrantado, mas o coração, que é sede das emoções, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas um coração quebrantado, e esse coração quebrantado é um coração que se renova, um espírito que está rendido ao Senhor, e um coração que está sendo renovado, um coração compungido. Compungido é aquele que se colocou, que abriu, está sendo renovado. O quebrantamento verdadeiro, ele gera uma dor santa. O coração compungido não é apenas triste, mas ansioso por uma renovação vinda do Senhor. O termo que fala sobre essa expressão compungido, no grego significa moído, dissolvido, mas aguardando uma renovação. Não é uma destruição, mas é uma renovação. É como está chegando o final do ano e você quer, sei que muitos lares, isso é costume, muitos lares não, nós temos que dar uma arrumada na casa, quem sabe pintar a sala. Aí o que você faz? Você tira os móveis, tira tudo, tira os quadros. Aí quem chega naquele momento em que a sala está toda desarrumada, poxa, o que está acontecendo? Não, aqui está sendo desarrumado porque vai haver uma arrumação muito bonita. Isso que é um coração compungido. Deus, Ele mexe no coração e desarruma, para que a arrumação seja Ele que faça para a sua glória. Davi entende isso, que o arrependimento não destrói, mas restaura. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4 e 5. Por que o Senhor Jesus falou sobre isso? Bem-aventurados que choram? Quando Ele está falando isso aqui, lá em Mateus 5, o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que choram pelo seu pecado, choram de arrependimento, de reconhecimento que precisam de mudança, e reconhecem que essa mudança virá do Senhor. Eles choram, mas serão consolados. Tem um coração que está moído, triste, reconhecendo o seu pecado, mas é um coração que sabe que vai ser consolado pela boa mão do Senhor. E Davi entende isso. Em Mateus 5, verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, é um coração, é um espírito que foi moldado pelo Senhor, humilde. Um coração compungido transforma esse servo em um servo humilde na presença do Senhor. Deus usa o quebrantamento para renovar a nossa vida, amados. Quando o Espírito convence, Ele também consola. O adorador compungido encontra no altar o bálsamo da restauração. Não é isso que Paulo fala aos seus servos na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quando olhamos para o nosso coração e reconhecemos que temos desobedecido a Deus e nos entristecemos, e o nosso coração fica compungido, Deus movendo, mas é seu Espírito que consola. E essa tristeza produz arrependimento para mudança de vida. A palavra do Senhor nos diz também que o Senhor vai nos dar um novo coração. Dá-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Servo do Senhor. É o Senhor que renova o nosso coração. Precisamos reconhecer e não criar resistência para a boa mão e a voz do Senhor para mudar o nosso coração. O coração quebrantado é o berço onde nasce a adoração genuína. O altar do Senhor só aceita fogo sobre o arrependimento. Palavras do reverendo Hernando Dias Lopes.
Adoração que agrada a Deus, amados. Quando nós cantamos, quando nós louvamos o nome do Senhor, quando nós adoramos, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Porque foi para isso que nós somos chamados, eu e você. Quando nós lemos lá no início, citamos Êxodo 5, que o Senhor usou Moisés, uma tipologia de Cristo, foi usado para tirar o povo do Egito. Mas para que tirar o povo do Egito? Tirou o povo do Egito para que fosse uma nação de adoradores do Senhor. Deixa sair o meu povo a caminho de 3 dias no deserto, para celebrar uma festa para mim. Quando Deus, com seu Espírito, toca o nosso coração e nos tira do mundo, é para que nós possamos caminhar esses 3 dias com as dificuldades, enfrentando os problemas, mas sendo aperfeiçoados para sermos adoradores, verdadeiros adoradores. E a adoração que Deus aceita quando nós estamos na casa do Senhor, estamos cantando para Deus. Nós estamos cantando para o amor da nossa vida. Nós temos que cantar com o coração cheio de graça e de afeto para Deus. Deus conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o coração um do outro. Mas nós precisamos adorar a Deus com o espírito rendido, quebrantado. Essa é a adoração que Deus aceita. Mas não somente isso, amados. Precisamos adorar a Deus com o coração renovado, compungido, que está moído e está sendo refeito pelo Senhor. Os nossos sentimentos, os nossos valores. É o nosso coração. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Adorarás a Deus assim. É importante nós termos isso na nossa mente, amados. Mas não somente isso. Aqui no Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Deus não despreza. Mas não somente um espírito rendido, não somente um coração renovado, compungido, mas nós temos que ter um coração contrito. E o que quer dizer essa palavra, um coração contrito? Coração contrito, amados, é um coração reverente na presença de Deus, com temor e tremor. É um espírito rendido. É um coração renovado, mas é um coração que tem reverência na presença de Deus. Conforme o Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas logo no verso 2 ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pararam os pés quer dizer reverência à presença do Senhor. Louvar a Deus com o saltério de 10 cordas, mas com a solenidade da harpa. Ou seja, temos que ter um coração reverente, contrito na presença de Deus, porque Ele é todo poderoso. Isso me faz lembrar quando nós, talvez alguns já fizeram isso, foram convocados para ir a um julgamento. Você não pode ir com qualquer roupa para um tribunal. Você não pode ficar de qualquer jeito sentado na cadeira para assistir um julgamento ou para ser testemunha. Existe uma forma, existe uma reverência, uma seriedade, porque está ali uma autoridade, um juiz. Eu fui convocado certa vez para ser testemunha de um processo em Recife e recebi orientação: você vai assim, não vá com qualquer roupa, vai assim, desse jeito, tá? E antes de entrar para testemunhar, o meirinho me chamou e disse: ó, quando você se dirigir à juíza, você tem que dizer Vossa Excelência. Aí ele me deu algumas informações. Eu, tá bom. Não é assim que acontece? Amados, nós estamos diante do Supremo Juiz que nos chamou à sua presença pela cruz de Cristo.
Quando nós vamos ao culto formal, quando nós estamos aqui, nós estamos diante do juiz absoluto, eterno e poderoso. Temos que ter um coração reverente, amados. Não podemos estar de qualquer jeito. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece. Quando estamos em casa, antes de nascer, Deus já nos via na barriga da nossa mãe. Mas quando vamos nos dirigir a Ele em adoração, precisamos, amados, ser reverentes. Um coração reverente, contrito, compungido. Coração contrito é um coração reverente, aquele que diante da presença divina se cala em adoração. Porque a palavra adoração é curvar-se. Mesmo quando estamos cantando, você canta, mas o teu coração, os teus sentimentos estão direcionados para Deus. Ser reverente é viver em uma atitude respeitosa, contínua, reconhecendo a santidade, a soberania e a grandeza de Deus. Esse termo coração contrito vem do hebraico também, conforme a tradução original, que fala de um coração humilde, temeroso, reverente, com tremor e temor. Não há orgulho na contrição, apenas a gratidão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Quando nós observamos esse verso no Novo Testamento, em Mateus, nos debruçamos com a palavra bem-aventurados os limpos de coração, os puros. É uma palavra em grego que fala sobre uma pureza espiritual, moral, de sentimentos, referindo às pessoas que possuem um coração livre de impurezas mundanas, dos pecados, uma condição necessária para estar na presença de Deus. Mas não é isso que o verso diz? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só pode estar na presença de Deus aqueles que têm um coração transformado, limpo, reverente. Contemplar a glória divina e se prostrar em adoração. Amados, a adoração que Deus aceita quando nos dirigimos, chegamos ao domingo para responder a palavra do Senhor que é lida, a palavra do Senhor que é proclamada, é pregada, e nós cantamos, nós estamos respondendo a Deus. Quando nós iniciamos aqui na liturgia, nós iniciamos com a leitura da palavra, porque a palavra é a presença de Deus, é a presença de Deus que nos constrange, assim como Isaías capítulo 6, ele percebeu, ele viu a glória de Deus e não pôde contemplar, e ele se joga no chão em adoração. É a presença de Deus que nos faz adorá-lo. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, Salmo 34, 18. Sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Hebreus 12 já nos fala sobre isso. A adoração é um ato de exaltar a Deus acima de tudo, e a reverência e a emoção que protege esse ato devem ser dirigidas pelo próprio Deus. John Piper fala isso nos seus livros. Devemos ter essa reverência, devemos ter afeto, devemos ter alegria, mas devemos ter temor diante do Senhor. Queridos, como é que nós temos chegado à presença de Deus para adorá-lo na comunhão dos santos? Porque nós estamos aqui unidos numa só fé, num só amor, num só batismo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Como temos chegado à presença de Deus na comunhão dos santos? Como temos aberto os nossos lábios para louvar a Deus? O nosso espírito reconhece a nossa incapacidade e se humilha diante de Deus? O nosso coração se deixa esvaziar do orgulho e da vaidade pessoal para ser cheio e moldado pela graça de Deus? A adoração que Deus aceita, amados, a verdadeira adoração não se mede por volume de vozes, mas pela profundidade do arrependimento. O louvor aceito por Deus nasce de um espírito rendido, de um coração renovado, de uma alma reverente.
Como lemos em Hebreus 13:15, ali nos lembra que o sacrifício de louvor é oferecido por meio de Cristo. Somente um coração que passou pela cruz pode cantar o cântico que Deus aceita. Amados, precisamos ter um espírito humilde, um espírito curvado, bem antes que os nossos joelhos se dobrem. É um espírito e um coração humilde na presença de Deus que fazem com que os nossos joelhos se dobrem na presença do Senhor e os nossos lábios cantem e exaltem aquele que é o Senhor das nossas vidas. Amados, eu e você, nós somos chamados para adorar a Deus. Você está aqui para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, ser aperfeiçoado para adorar a Deus. Quando você sair daqui, os teus atos vão ser para adorar a Deus. A tua oração de gratidão à noite, antes de reclinar, de dormir, é uma oração de agradecimento que expressa a tua adoração a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Amados, que cada um de nós ofereça ao Senhor não somente cânticos, mas vida em adoração. Não apenas palavras, mas espírito em verdade, conforme João 4, 22, 23 e 24 nos fala sobre isso. Pois os sacrifícios que agradam a Deus são aqueles que nascem do altar interior, um coração diante do trono da graça. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. O que é? O que é uma adoração que Deus se agrada? É uma adoração daquele que tem um espírito rendido, que é um espírito quebrantado. É uma adoração que tem um coração renovado, um coração compungido, que foi moído e moldado novamente por Deus. Mas também um coração reverente, que é um coração contrito. Precisamos desenvolver isso na nossa vida, no nosso encontro comunitário, na nossa adoração. Ter um espírito rendido, um coração renovado e um coração reverente. Essa é a adoração que Deus aceita. E isso é expresso através dos nossos lábios. A boca fala do que está cheio o coração. Feche teus olhos. Ó Deus, é a tua palavra que nos orienta, nos adverte, nos exorta, para que possamos cantar louvores, para que possamos ser adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Deus, essa é a tua igreja, Pai. Que a tua boa mão, o teu espírito, nos ensine, molde o nosso coração, mude o nosso espírito para um espírito quebrantado, Deus, um espírito rendido, e que o nosso coração, Deus, esteja renovado dia a dia para a tua glória, e que a nossa vida seja uma vida reverente em adoração, visando unicamente a exaltação do teu nome, Pai. Nós te pedimos e nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.